Boa noite a todos, pessoal. Tem caneta aí, Rafa? Só assinar um TCC aí, que esses alunos do TCC quase me mataram semana passada. Marcos, obrigado, tá? Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse aula da ENAD, na nossa última semana. No domingo, eu sei que a maioria de vocês que está aqui agora, algumas pessoas eu conheço, outras pessoas eu ainda não conheço, né? Talvez teria o prazer de conhecer aí, mas de toda forma, gostaria de desejar a todos uma excelente prova no domingo. Nós iremos falar aqui um pouquinho sobre migrações. Nós já iniciamos essa conversa lá em outubro, acho que foi em outubro, no começo de novembro, não tenho a menor ideia, mas a gente já conversou um pouco sobre isso. Vou tentar hoje fazer uma abordagem bastante sintética, mas bem pontual daquilo que eu imagino que a prova vai poder estar cobrando dentro do nosso tema. Tá? Mas antes que a gente entre propriamente no conteúdo, que a gente tem um conteúdo aqui para ser abordado, fiz uma seleção de uma lei, peguei na lei os seus principais 4 ou 5 tópicos e abordei cada tópico de uma maneira bem sintética e bem objetiva daquilo, na forma e no conteúdo que não apenas é relevante, mas que também eu creio que seja cobrado e a forma com que a gente observa que o ENAD vai cobrar. Eu comentei isso já na outra vez que eu vim fazer uma fala aqui, eu vou tentar ser bem objetivo hoje. Quando a universidade lançou a proposta de vocês virem aqui fazerem alunos do ENAD, ela quis que vocês tivessem uma preparação dupla. O professor Carlos Eduardo Bastos aqui veio falar sobre essas relações de formação do Estado, sociologia e antropologia das relações humanas. A gente teve direitos humanos essa semana ontem, teve aí, estou falando provavelmente sobre direito penal, a gente teve vários temas com várias abordagens. A gente teve algumas palestras que nem eram de conteúdo, eram de cunho técnico de analisar como responder perguntas do ENAD, que é uma outra temática que vocês tentaram abordar. Não vou me repetir, isso eu já disse da outra vez, mas vocês aqui tentaram, durante esse processo de estudo, não apenas aprender conteúdos ou relembrar conteúdos, mas talvez principalmente entender como que o processo acontece. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou sair de matemática, né? A prova é dividida em 2 blocos, 60% a 40% das 40 perguntas. A gente tem um bloco geral, foi o que a gente conversou na outra aula. É haitiano, é venezuelano, é sírio. Se a gente fala de Brasil agora, a gente fala sobre Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre esse monte de gente que caminhou, 5.000 pessoas que caminharam há mais de um mês, saíram lá da Guatemala e hoje se encontram em Tijuana, no México, na fronteira com os Estados Unidos, e aí a gente está enfrentando um outro problema de migração coletiva, porque o mexicano não quer o pessoal de Honduras, os Estados Unidos não quer o pessoal de Honduras, não, mexicano, os tijuaneses não querem o pessoal de Honduras, os mexicanos não querem, agora a gente está tendo um conflito que ninguém quer. Essas perspectivas gerais a gente já acabou abordando, e isso é muito complexo, esse movimento migratório é muito complexo. A gente vai tentar abordar na aula de hoje uma temática um pouco mais precisa, né? Não sei se todos aqui já me conhecem de outros lugares, mas eu sou professor aqui do 3º período de curso de Relações Internacionais e 6º, no curso de Direito do 3º ou do 10º para TCC. Parabenizar todos os meus alunos já, né? Praticamente 100% apresentou seus TCCs já. Mas eu também sou professor de cursinho preparatório lá no Morgado Concursos, né? E Morgado e Guto, e a gente acaba às vezes entendendo que a essa altura do campeonato tem muita gente que está sentada aqui que está cansada. Uns da vida, muitos da vida, da faculdade quase todos, da prova nem foram fazer e já estão cansados. A prova não começou, nem é domingo, hoje é quarta, já está exausto. Então, chegar aqui, às vezes passar um conteúdo, né? A ideia não é vir aqui passar um conteúdo muito denso, muito pesado de decorar, porque você vai chegar aqui, você vai ficar cansado daqui também, já está. Eu fico muito feliz que vários dos meus orientandos, que é quem eu tenho contato, o pessoal de RI também, que infelizmente, a Ingrid do RI, a única menina do RI que eu vejo aqui de todos os meus alunos, que é uma lástima isso.
Mas, sim, a Ana emprestada, né, Ana? Que também interesse buscaram em fazer esse curso porque viram a bonificação que a universidade está dando, pessoal. E no final das contas, o mais importante da prova do ENAD, isso vai ficar gravado, isso vai ser divulgado, etc., mas não é o aluno. Não é o aluno. O mais importante da prova do ENAD não é a consciência que você tem de que o ENAD é importante. Tudo isso é importante, não é o mais importante. O mais importante é o empenho pessoal que você tem de fazer a prova. Uns talvez se solidarizaram com o que eu falei da outra vez, que o importante era você ir bem e depois esfregar na cara dos amigos, que você vai ter que fazer de qualquer jeito, mas muita gente viu isso como uma oportunidade de uma bolsa na pós-graduação, uma excelente bolsa. Já que a gente está dando a bolsa depois de um tanto por cento, significa que na verdade você vai pagar uns 300 pila para fazer pós-graduação ou menos. E a nossa instituição, principalmente para vocês aí que estão no direito, nas relações internacionais, aí vai ter uma bolsa, uma pós-graduação, mas tem uma pós-graduação, o pessoal do direito tem aí uma chuva de pós-graduação, e ir fazer a prova no domingo agora, né? Porque todo mundo se mobiliza, os professores vão às 11, vão às 5, vão antes, vão depois, vêm aqui, vão lá em Balneário, não sei o que, mas o que eu vejo que é o principal é que tem muita gente aqui que me mandou e-mail, né? O João Augusto, Guto, me mandou e-mail, inclusive pedindo material extra para estudar, porque o pessoal está vendo uma oportunidade de ir bem numa prova, num momento que é obrigatório e como isso vai ser importante. Então, qual que é o processo que a gente vai tentar abordar aqui agora, durante essa nossa, uma horinha aí, sei lá, uma horinha de conversa. A prova, pessoal, ela vai cobrar para vocês dois conteúdos, dois grupos de conteúdos. Não sei se quem falou sobre prova já falou isso, espero que já, mas de toda forma vamos fazer isso bem rápido. 40% da prova de vocês é conhecimento geral. Vai mesclar tudo que vocês sabem na vida ou não sabem na vida. Eu entendo a realidade porque eu vivo a realidade. O professor Carlos, quando o professor Carlos Eduardo Bastos fala da temática, a gente se sente muito culpado, porque a nossa vida é uma vida que não tem tempo. Eu durmo atrasado, logo eu acordo atrasado, eu durmo menos do que eu queria, acordo atrasado, eu vivo atrasado. Mas a gente não dá atenção para aquilo que precisa dar atenção, não porque a gente não quer, é porque a gente não tem tempo para dar. No final, obviamente, a fala dele é muito pontual e é muito importante, mas não é da nossa maldade que existe a falta de tempo, é da falta de tempo que existem as outras coisas. E é muito difícil a gente criar tempo, porque a nossa falta de tempo vem da nossa necessidade de trabalho. E é uma cadeia quase que sem fim. Mas, buscando facilitar isso, nesses 40% vocês tiveram várias aulas que vão falar sobre tópicos que são atuais, que são do dia a dia, mas que a gente não tem tempo para ver. Os professores vieram aqui, chegaram a mastigar migração, gênero, vieram aqui tentar passar para vocês aquilo de uma maneira mais simples, para vocês poderem olhar no dia da prova e, beleza, eu não entendo nada sobre migração, mas eu sei que refugiado é diferente de migrante, refugiado tem leis especiais, migrante não tem. Beleza, se cair uma pergunta aberta, dá para enrolar. A ideia é um pouco isso. Na aula de hoje, não todo mundo fez nessa divisão, mas na aula de hoje, o que eu vou passar para vocês? Esse 60% da prova é de caráter mais específico. Alguém aqui já fez o simulado da prova da ENAD? Tem razoavelmente bastante gente ainda que eu consigo contar nas minhas duas mãos. Thaís lá do direito fez, é a única que eu olhei sem mão. A prova do ENAD, pessoal, diferente das provas clássicas da prova da OAB, ela tem uma característica bem marcante, que é, ela pergunta as coisas misturando conteúdos. Eu sou professor do cursinho da OAB e fazem desde o 12º exame, então fazem muitos exames, 15 exames ainda. E a prova da OAB, ela tem uma beleza que é muito clara, que é, você senta para fazer, normalmente vem primeiro ética, vem isso, vem aquilo, vem constitucional, vem tributário, você às vezes fica na dúvida, mas na maioria das vezes você sabe que aquilo é ética, você sabe que aquilo é processo do trabalho, você sabe que aquilo é constitucional. E você normalmente não tem que forçar o seu HD misturando conteúdos, você faz por quadradinho. E a prova do ENAD, talvez a grande dificuldade que ela cobre, além da forma com que ela cobra, porque ela pergunta aqui, a primeira vale a segunda vale a terceira, 1, a 2, a 3 está certo, a 2, a 3 está certo, uma anula a outra, não sei o que, isso não é uma coisa que a gente normalmente faz, apesar de termos tentado incluir um pouco disso nas nossas provas agora de 2, 1, 3.
ela também cobra os conteúdos de maneira misturada. Então, a matéria de internacional, que é o que a gente vai ver aqui, sobre imigrações, vai cair junto com outras disciplinas, que é o que eu também já vou tentar abordar para facilitar para vocês. A ideia aqui é, quem foi meu aluno, ou quem é meu aluno, sabe que a gente tem um semestre para abordar migrações e direito internacional, e aqui a gente vai ter 1 hora, mas nessa 1 hora a gente vai tentar fazer com que renda para vocês o suficiente para vocês sentarem e, se cair migrações, vocês saibam responder. Porque aprender não é uma pretensão que ninguém aqui em 1 hora falando tem. Eu não chego aqui em 1 hora e vocês vão ter que saber tudo sobre o negócio, que vai levar na aula normal 2, 3 aulas. Eu quero que vocês vão bem, consigam uma bolsa, sejam meus alunos da pós-graduação, me deem mais dinheiro, para que eu tenha menos tempo. E aí, quando tiver filhos, tenha menos tempo para os meus filhos, e assim que a gente vai. Um desejo contínuo, coletivo. Mas a gente vai tentar fazer com que fique o mais simples para que vocês consigam responder, mas já levando em consideração que nunca é uma pergunta isolada, geralmente mescla conteúdos. Então, primeiro dia a gente falou sobre geral, e hoje a gente vai falar sobre a Lei 13.445, que é a Lei de Imigração. Eduardo, passa para nós aí. Perfeito. Pessoal, a lei ela é dividida em 6 grupos de temas. 6 temas. Tá? Eu já separei para nós só aquilo que é mais importante, aquilo que tem conexão com outras matérias, aquilo que vai cair, o que eu acho que vai cair. Se eu soubesse o que vai cair, eu venderia. Eu não sei, eu acho, eu dou como dica. A gente tem diretrizes gerais da lei. Tá? São os primeiros artigos da lei, diz por que a lei foi criada, para quem que ela se aplica, para quem que ela não se aplica, quais são os direitos que ela traz que são diferentes dos direitos que a lei velha trazia. Né? Essa lei agora revolta uma lei de 1980, a lei 6.815, o Estatuto do Estrangeiro. Em segundo, a gente vai falar sobre vistos. Eu tentei já fatiar aquilo que é o mais importante de vistos, as categorias mais fundamentais de vistos e o que cada uma delas tem de diferente e quais são os benefícios que traz. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre apátridas, o que é uma apátrida e o que o apátrida trouxe para essa legislação. Para isso cair na sua prova, você vai ver que a lei trouxe benefício, como a lei fala, sobre o que a lei fala, o que é uma apátrida. Se cair uma pergunta aberta, você também vai saber dar uma enrolada na pior das hipóteses. Tá? Depois disso, a gente entra num tema bastante sensível, que é a retirada compulsória do estrangeiro. Divide em 4 categorias, né? É a repatriação, é a deportação, é a expulsão e a extradição. Se a gente sair daqui entendendo o que é cada uma das 4 coisas, ainda que a gente não consiga lembrar quem faz, como faz, por que faz, mas o que é cada uma, galera, tem uma questão de imigração que já está morta. Porque na cabeça da maioria dos alunos que aprendeu isso no 3º período, para quem aprendeu no 3º período, é tudo igual. Daí cai uma história assim na prova do ENAD e essa história é o que? Deportação, extradição, repatriação, expulsão. E a pessoa não tem a menor ideia da diferença entre as 4 coisas. Não importa você saber se quem faz a Polícia Federal é o presidente ou o pai do Badanha, se você não sabe o que é, você nunca vai saber as características específicas. A gente vai tentar abordar ao menos o geral, tá? Depois disso, a gente vai falar sobre naturalização. Por quê? Porque quando a gente falar sobre vistos, a gente vai falar um pouco sobre direito do trabalho, apátrida, direito constitucional, retirada compulsória, direito penal, naturalização, a gente vai falar sobre direito constitucional puro, artigo 12, tá? Transferências de pessoas condenadas, direito penal de novo, diretrizes gerais, direito de família. Porque as matérias já são construídas para serem mescladas. E é sobre essa mescla que a gente vai falar. Então, naturalização, a gente vai falar sobre a naturalização comum, a ordinária especial, a especial e a extraordinária, são as 4 modalidades. E a gente vai ver como é fácil alguém se tornar brasileiro, se quiser. E transferência de pessoas condenadas, a gente também vai falar um pouquinho sobre direito penal, e aí tentando trazer casos que estão na mídia brasileira há um certo tempo, que tem a chance de caírem também na prova, porque lá em junho, quando a prova foi construída, já eram casos evidentes na mídia. Isso facilita o processo, para quando a gente lê na hora da prova uma pergunta, o professor falou disso em sala, eu mais ou menos lembro, isso não é a primeira vez que eu estou lendo, ao menos a tranquilidade do aluno para responder é maior. Eduardo, beleza, pessoal, sobre diretrizes gerais, o que a gente tem na lei sobre diretrizes gerais? A gente tem a lei dizendo que o que é o migrante? Migrante, as pessoas que migram de um lugar para o outro, fazem essa alteração de domicílio internacional, tá? Que o imigrante é aquele que sai e o emigrante é aquele que chega.
que a imigração vai ser controlada através dos sistemas de vistos, que os imigrantes que não tiverem pátria vão ser recebidos e vão poder ser naturalizados, que os imigrantes que tiverem pátria e cometerem irregularidades poderão ser retirados à força, mas traz o que de novidade em relação à lei antiga? Tá? A lei antiga dizia que o estrangeiro, ao entrar no Brasil, ele não teria direito, eu não falava nada sobre isso, mas que ele não teria na prática o direito à reunião familiar. A reunião familiar era um direito garantido só para o refugiado, e daí tem uma lei específica lá que protege. A gente vai falar também sobre isso agora. O imigrante, então, ele entrava no Brasil, imagina um venezuelano, está entrando aqui na Venezuela, pra caralho, matou um dia um monte de gente, agora o pessoal que está indo para os Estados Unidos, lá de Honduras, né, imaginando que tivesse vindo aqui para o Brasil, ou haitiano, cheguei aqui, tô legal, tô com visto de trabalho, um visto permanente, um visto temporário, e quero trazer a minha família, primeiro grau, os meus pais, os meus filhos, meu cônjuge, eu tenho direito garantido pela lei. Então essa foi uma grande mudança que a gente não tinha na lei velha e está tendo na lei nova, que é todo o estrangeiro que quiser trazer a sua família de primeiro grau poderá, caso ele esteja legal no Brasil, trazer a sua família. Tá? A reunião familiar é isso. Então, se cair na prova de vocês, relacionado a direito de família, você, fulano, veio de outro país para cá, deixou a família dele para trás, ele pode trazer a família dele? Pode trazer a família dele com base na lei. Chama reunião familiar, o instituto que garante isso. Então, lembrar na hora de fazer a prova que a reunião familiar é um termo bem autoexplicativo, então reunião familiar é reunir a família, e essa reunião familiar foi criada nesta lei agora de 2017, para que o estrangeiro possa trazer a sua família se ele estiver legal dentro do Brasil. O nome é bem autoexplicativo, não acho que vocês vão ter dúvida sobre isso. Outra coisa importante é, a lei também garante o direito do estrangeiro que vem para o Brasil mandar dinheiro para fora do Brasil, para o seu país de origem. Essa remessa de divisas, essa remessa de dinheiro também é garantida pela legislação. Então, eu vim para cá, a gente já tinha até conversado sobre isso, as pessoas vêm e normalmente mandam dinheiro de volta. Mas elas não só mandam porque elas querem ou porque o governo é silente nesse sentido, é porque o governo autoriza expressamente. Você vem e se quiser traz a sua família, e você vem, se não quiser trazer a sua família, você manda dinheiro. Manda dinheiro para o seu país, para a sua família, para quem você quiser, mas para a sua família é o ponto aqui. Então, tanto as pessoas podem vir, como elas podem, autorizadas por lei, a mandar dinheiro para fora do Brasil. Obviamente, para mandar o dinheiro, elas vão ter que respeitar a legislação do Brasil. Vai ter que declarar, vai ter que pagar imposto, vai ter um limite, mas elas podem mandar. Então, não é proibido mandar dinheiro para fora e é permitido por lei, garantido por lei, trazer a família. Beleza? Pode avançar agora. Em diretriz geral, era bem básico, era isso. Vistos. Visto, pessoal, o que é o visto? O visto é o direito que você tem é o documento que você tem para poder entrar num país ou para poder permanecer naquele país. Então aqui, o André foi morar na Espanha fazendo para titulação lá em Alicante. Como o André ia ficar mais que 3 meses, ele teve que fazer um visto de estudante. Por quê? Porque, em regra a gente tem um visto. As pessoas, tem países que exigem vistos para entrar e países que não existem vistos para entrar. Primeira coisa é, visto é esse documento que eu tenho para ter que entrar ou permanecer num determinado país. Professor, eu não consigo entender muito bem. Pensa no visto americano. Visto americano é aquele papel que você vai pegar em Porto Alegre ou vai em São Paulo, pegar, cola no seu passaporte, é aquilo que dá o direito de você entrar nos Estados Unidos. Todo mundo que tem visto entra nos Estados Unidos? Faz aí, Leonardo. Faz mais, chacoalha mais. Não. Quantas vezes a gente já viu pessoas que foram daqui até os Estados Unidos, na hora que foram entrar, o cara, eu quero esse papel, aquele papel, tanto de dinheiro, tanto não sei o que, te acho feio, não vai entrar. Não é porque você tem visto que você vai entrar, e já está escrito isso na lei, o visto é um documento que dá expectativa de ingresso, não dá garantia. Mas o visto é aquele papel que você tem que ter para poder entrar ou poder ficar. O André vai morar lá na Espanha. Precisa de visto para morar na Espanha? Não precisa de visto para ir para a Espanha? Não precisa. Quem é que já foi para a Europa sabe. Você vai com seu passaporte, o passaporte está válido, você chega, tem um carimbo na entrada, você pode ficar 90 dias. Depois de 90 dias você é obrigado a sair. Por quê? Porque os Estados Unidos exigem visto para ir visitar e a Europa não exige visto para ir visitar. Cada país tem seu próprio critério.
O Brasil exige de alguns lugares e não exige de outros lugares. Nos lugares que o Brasil exige vistos, vistos se dividem em visto temporário, visto de visita, temporário e permanente. Essas três modalidades, quando é necessário. O visto de visita é quando você vem visitar o Brasil. Alguns países você tem que ter um selo carimbado no seu passaporte para poder vir visitar o Brasil, outros você não tem. Quando você chega, meio que você cria o seu visto na hora. Tá? Então, esse visto temporário, de visita, desculpa, ele é turismo, de negócio, atividade esportiva e ele dura em regra 90 dias. Vamos imaginar que o cara vai jogar um campeonato de futebol aqui no Brasil, né, o pessoal que torce, não sei, para o Cruzeiro. O Cruzeiro está classificado para a Libertadores no ano que vem. Aí alguém vem jogar lá em BH um jogo do Cruzeiro, o jogador vem jogar, tem que fazer visto para todo mundo vir jogar aqui. Jogar em Belo Horizonte um jogo. Olha a dificuldade, você vai pegar 22 jogadores, levar lá no consulado, carimbar o papel todo mundo, para vir jogar aqui 90 minutos e ir embora. Então, algumas atividades, como as atividades esportivas, você não precisa de visto, você vem com um visto especial para jogar futebol. Um visto desse que é um visto de visita, porque você vem com a certeza de ir embora. Mesma coisa o turista. Vem um turista para cá, um argentino, na temporada, se ele não pedir nenhum visto especial para ele, ele vai chegar, ele vai ficar 90 dias e ele vai ir embora. É a nossa certeza que ele não ficará. Porque ele é um turista. Então, os vistos de turista, de negócio, de atividade específica, esportiva, eles duram em regra 90 dias. Então, essa é a primeira modalidade. Na hora da prova, vai ser difícil lembrar exatamente todas as divisões, mas o que é importante que vocês vejam, tem uns tipos de visto, um tipo de papel que a pessoa precisa para poder entrar aqui dentro do Brasil, que dá para ela o tempo de ficar uns dias aqui, mas depois ela tem que ir embora. O visto temporário é um visto que te dá mais que 90 dias. Então o André resolveu morar lá. Quantos meses ficou morando lá, André? 10 meses. O André ficou morando lá 10 meses. O André precisou de um visto temporário de 10 meses. Se ele ficasse 2 meses, ele não precisava de visto nenhum. Ficava dentro daqueles 90 dias que podia. Mas como ele ia ficar 10 meses, bem mais, ou 7 meses mais do que o permitido, ele precisou de um visto. O visto temporário, ele tem um tempo de validade. E esse tempo de validade vai mudar do tipo do visto que você quer. O André ficou 10 meses, ele ficou um visto de 10 meses. Ou de 12. Eu fiquei 4. Eu tinha um visto de 4 meses. Né? Fiquei lá junto com o André 4 meses. Aí você resolve ir trabalhar e tem um contrato de trabalho de 2 anos, você vai ter um visto de 2 anos. Em regra, os contratos de trabalho são de 2 anos. O de estudo é do tempo que você vai estudar. Então, imagina que você está sentado aqui e você não está no 10º período. Ou você vai fazer mestrado aqui com a gente, não ele vai. E você resolve fazer um intercâmbio em um outro país. Qual que é o tempo do seu visto? O tempo do seu intercâmbio. Pode ser mais, pode ser menos, isso vai variar. Pode ser também para pesquisa, se você é um pesquisador, ou para tratamento de saúde. Você vai fazer uma pesquisa em um outro país, ou vai se tratar em Cuba, sei lá, né? Nos Estados Unidos. Você entrou com um pedido de liminar aí, para receber um medicamento que só tem tratamento nos Estados Unidos, o governo do Brasil paga a sua passagem, você vai ter um visto permanente enquanto você se trata. Essa permanência vai poder ser de 90 dias ou mais. Então, visita, entra, sai, tem um prazo bem definido. E é um prazo pequeno, é em dias. Visto temporário, ele vai passar de 3 meses, sempre vai passar de 3 meses esse visto temporário. E esse visto temporário está ligado a uma coisa específica. Não é aberto. Ou é para pesquisar, ou é para trabalhar, ou é para estudar, e aí vai. Para tratamento de saúde. E o visto permanente, olha só, isso é uma pegadinha que vocês não podem errar, porque é óbvio depois que eu observo. Quando eu observo, talvez não se fosse tão óbvio. Mas depois que eu observo, vai ficar muito óbvio. O visto permanente não é permanente. Ponto. E não tem exceção para isso. Todo visto permanente dura um tempo. E depois de um tempo você tem que renovar ele. Então a Haitiano tem visto permanente, mas dura 5 anos. O pessoal do Mercosul tem um visto permanente de ingresso, mas dura 2 anos, depois tem que renovar. Mesmo os vistos permanentes, eles têm que ser renovados a cada X tantos anos. Normalmente 5 anos. 5, 3 anos, depende do visto. Mas visto permanente é um visto que dá direito de você vir aqui no Brasil, de você trabalhar, de você tirar um CPF, tirar a carteira de trabalho, exercer atividade remunerada, contribuir porventura para o sistema previdenciário brasileiro. Você
praticamente como se brasileiro fosse. Você não vai ter os direitos que o brasileiro tem de votar, de ser votado, de pegar empréstimo público, de fazer faculdade pública, mas de ter acesso a ProUni, FIES, mas você vai fazer as outras coisas que um brasileiro normal faz. É meio que o haitiano é assim, é um visto permanente. O visto dele é humanitário, é um visto especial, mas é desse permanente. O haitiano, ele não faz algumas coisas, mas outras coisas ele faz. O haitiano poderia estar matriculado aqui, como tem vários haitianos matriculados aqui na nossa universidade. Então, basicamente, sobre visto é bem tranquilo. O visto é um documento que você precisa ter para entrar ou para ficar. Ele é de visita, quando você só vai visitar. Ele é temporário, quando você vai ficar um tempo que é mais que 3 meses, ou permanente, quando você vai ficar mais tempo que anos. 2, 3 anos aí ele é permanente. Mas permanente não é para sempre. Permanente dura um tempo e depois de um tempo você renova. E é por isso que muita gente se transforma em brasileiro, para não ter que ficar indo na Polícia Federal e renovando. Tá? Alguma dúvida até aqui? Espero que está sendo claro. A pátria, pessoal, é um tema também que tem uma chance muito grande de cair, porque está bastante em debate no cenário internacional e espero ser bem objetivo para vocês acertarem na prova, caso venha cair. Tá? O que é o apátrida? A principal coisa do apátrida é saber o conceito, porque a lei traz alguns artigos que a gente vai abordar, mas se você não souber o conceito, vai ficar fora. Acho que eu até comentei o conceito outra vez, mas eu vou repetir. Apátrida é uma pessoa que não tem pátria. Então, pátria, a pátria. A negação lá do português, como se fosse, sei lá, não pátria, é o cara que não tem pátria. Comentei isso outra vez, até falei do Tavares. Como é que uma pessoa perde? Quando ela nasce sem, ela perde no meio do caminho. Quer ver? O João Augusto aqui, tá aí ainda, João? Tá aí, tá atrás do pilar. O João Augusto fez um trabalho sobre a Cláudia Weilig Sobral. Agora é só a Cláudia Weilig. Qual que é o lance da mulher? Isso também pode cair na prova de vocês lá com o constitucional. Brasileira, vou inventar um pouco as datas do João, não me desmente. Mulher era brasileira, foi morar nos Estados Unidos na década de 90. Casou com um americano, ganhou o green card. Estava vivendo lá, estava de boa, estava sucio. Resolveu se naturalizar americana. Já vamos falar sobre naturalização, mas ela resolveu virar americana. Para isso ela teve que jurar a bandeira lá, ó, eu juro que quero ser americana, não quero mais ser brasileira. Até aqui todo mundo comigo? Os que não estão mortos ainda. O que ela fez? Se divorcia do primeiro marido, casa de novo com o segundo maluco lá, da marinha americana, mata o marido, foge para o Brasil. Chega aqui no Brasil, resolve extraditar ela. Mas tem um monte de coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos parar só até aqui. O que ela fez, essa mulher? Quando ela jurou virar americana, ela deixou de ser brasileira. Então ela perdeu a pátria brasileira. No caso dela, ela não ficou apátrida, porque ela deixou de ser brasileira para virar americana. Então ela não ficou nada. Ela ficou outra coisa. Mas vamos imaginar que por algum motivo lá, daqui a pouco, alguém resolva tirar o direito dela ser americana. Ela vai virar nada. Vai virar zero. Ela não é mais brasileira porque ela abriu mão. E ela não vai mais ser americana porque ela perdeu. Ou vamos imaginar que duas pessoas vão ter um filho num país e naquele país o critério para ser daquele país é ser filho dele. Vamos imaginar nos Estados Unidos. O Trump, ó, isso é bem atual. O Trump está querendo mudar a lei americana para as pessoas que tiverem filho nos Estados Unidos não vão ser mais americanos. Só vai ser americano quem for filho de americano. Até 2001, os brasileiros só transmitiam a nacionalidade para os seus filhos caso estivessem a serviço do Brasil. Lembram lá de constitucional, do terceiro período? É brasileiro quem nasce no Brasil. É brasileiro quem é filho de brasileiro e está a serviço. É brasileiro quem é filho de brasileiro e não está a serviço, mas é registrado em repartição consular. Isso foi implementado em 2001. Até 2001, filho de brasileiro que nasceu fora do Brasil e os pais não estavam a serviço não era brasileiro. Aí imagina, o Eduardo e a Dai saem do Brasil para morar nos Estados Unidos. O Trump muda a lei. Eles têm um filho, o filho dos dois não é brasileiro porque eles não estão a serviço, vamos imaginar, e não é americano porque não é filho de americano. O que essa criança é? Nada. Apátrida é uma pessoa que nasceu com nenhuma nacionalidade porque não conseguiu pegar dos seus pais e que tinha alguma e perdeu. Tinha alguma e perdeu. Pode perder, as pessoas perdem. Mais fácil nascer sem, mas podem perder. Então, o que é? Esse apátrida é alguém que nasceu sem.
Isso, pessoal, gera um monte de problema. Por quê? Quando você nasce, sai da maternidade num papel, quem não nasceu em parteira, né? Navegantes, tem gente que nasceu em parteira, nada contra navegantes, mas tem gente de navegantes que nasceu em parteira, Itajaí também, em tudo que é lugar, em Luiz Alves muito mais, mas nasceu em Itajaí, saiu com uma folha amarela assim no hospital, você tem que ser registrado com aquela folha. Se não for registrado não sei quantas horas, você vai ter que pagar sei lá, sequestro de criança, multa, não sei o que acontece. Você vai ser registrado. Como você vai registrado, você tem uma certidão de nascimento que diz ali que você é brasileiro. Depois do certidão de nascimento, você faz seu RG, faz seu CPF, faz carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte. Aí se você tiver o papel da maternidade, mas quando você for registrar lá a criança, ela não for ser brasileira, você não tem certidão de nascimento. E aí, se não tiver certidão de nascimento, não tem carteira de trabalho, não tem RG, não tem passaporte, não tem nada. Então, não ter pátria nenhuma é um baita do pepino que precisa ser resolvido. Você não tem como ficar sem. Então, por quê? Como as pessoas que nascem sem nada têm um baita de um problema, foi criada em 1954 uma convenção da ONU para as pessoas sem pátria, os apátridas, que foi aprovada no Brasil em 2002. Foi feita em 54, mas aqui no Brasil só passou a valer em 2002. Que vai dizer o quê? Devemos lutar para que as pessoas não nasçam sem pátria. E por isso que a nossa Constituição mudou, por conta disso aí. Né? Isso aí demorou um tempo até ser aprovado, e nesse meio do caminho a nossa Constituição mudou. O que vai acontecer para as pessoas que vêm para o Brasil sem pátria? A pessoa que vem para o Brasil sem pátria nenhuma, chegou alguém aqui, vamos supor, chegou aqui porque não tem pátria. Veio lá do conflito, da Síria, da Líbia, não sei o que, chegou sem nada. Entrou aqui no Brasil sem pátria, o Brasil não pode dizer, tu não vai entrar. O Brasil é obrigado a deixar a pessoa entrar. Então, isso cai na prova lá. Apátrida é pessoa que não tem pátria, nenhuma. O que acontece com ela? Ela vai poder entrar no Brasil mesmo que ela não tenha visto, mesmo que ela não tenha passaporte, porque ela é apátrida. Se ela entrar no Brasil apátrida, ela não vai poder ser impedido o ingresso dela. Se ela ficar aqui dentro do Brasil, ela não vai poder ser retirada à força. Nem por deportação, nem por expulsão, nem por extradição, ainda que a gente não tenha conversado sobre essas coisas. Quanto tempo demora para uma pessoa conseguir se naturalizar brasileira? Meses, anos às vezes. Quanto tempo demora para uma pessoa que é apátrida? O processo deve durar 30 dias. Então, bem mais rápido que um processo normal. Ah, professor, não vou gravar isso aqui. Lembra por cima. Para chutar vai facilitar um pouco. Apátrida é aquele que não tem pátria. Ele vai entrar, a gente não pode impedir ele de entrar. E ele vai, se ele quiser virar brasileiro bem rapidinho. Um mês aí ele virou brasileiro. Não lembrar da data, pensa que é bem rápido. E também será reconhecido por apátria o direito de reunião familiar, ainda enquanto está o processo. Então, eu cheguei aqui, não tenho pátria, mas eu quero trazer minha família, o Brasil vai garantir o direito de você trazer sua família. Se você não tiver dinheiro, inclusive, o Brasil vai patrocinar essa vinda da família para o Brasil. Apátrida, então, ó, o que a gente já viu? Reunião familiar, trazer as pessoas. Vistos, é o papel que você tem que ter para poder vir. O visto é do tipo de visita, temporário, permanente. Apátrida é alguém que veio que não tem pátria. E por isso tem direitos especiais, entre esses aí o direito de reunir sua família e de facilitar a naturalização no prazo de 30 dias. Pessoal, esse agora é o tema mais sensível da prova, da nossa matéria. Vai mesclar com direito penal, que é a retirada compulsória do estrangeiro. Como é que eu tiro alguém do Brasil que eu não quero? Isso aqui, pessoal, é o assunto campeão da prova do OAB. Para ser sincero, essa prova do OAB agora eu ainda não olhei, mas nas provas de direito internacional, esse assunto aqui cai em 30% das provas. Na prova do ENAD, ainda que não siga a mesma diretriz da prova do OAB, tem uma chance também bastante grande da gente ter esse conteúdo aqui. Eu trouxe aqui para nós um quadrinho bem resumido, tá? Bem resumido mesmo, mas é o básico do básico para que vocês olhem e, se for de ABCD, já elimine 2 ou 3. Existem, pessoal, 4 formas de tirar alguém de dentro do Brasil. 3 formas e uma de não deixar entrar, mas 4 formas de retirar alguém de dentro do Brasil. É a repatriação, a deportação, a expulsão e a extradição. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Mas não tem nada a ver mesmo. Quando você terminar de ouvir as 4 coisas, você vai ver que
Se você olhar na TV, se você olhar, ler o título, você já sabe sobre o que é. Não tem erro, tá? Para tentar gravar, tá? Repatriação é de devolver a pátria. Devolver a pátria. O que é a repatriação? Tá? Se a dica não ajudou, vai ter que tentar gravar no conceito mesmo. Não deixar alguém entrar no Brasil. Isso é repatriação. Um estrangeiro que quer entrar e o Brasil não quer que ele entre, ele vai repatriar essa pessoa, que é impedir que ela entre. Eu não chego a devolver ela, eu não chego a expulsar, eu não chego a retirar ela porque ela nunca entrou. Nunca entrou. Leu na sua prova, a pessoa não entrou no Brasil e o Brasil não quer deixar ela entrar, repatriação. Não tem nenhuma outra coisa que vai caber aqui. Repatriação é o único instituto da lei. A repatriação serve para quê? Para não deixar a pessoa entrar. Quem é que não vai entrar, diz a lei? Não vai entrar quem não tem documento, quem não tem visto, quem está com o documento vencido, quem não cumpre os requisitos que a Polícia Federal determina para poder entrar, dinheiro, seguro, saúde, passagem de volta. Ah, professor, não vou lembrar de tudo isso. O importante é lembrar, a pessoa não entrou. Se a pessoa botou o pé aqui dentro do Brasil, não cabe mais. Só cabe no aeroporto, antes dela passar para o nosso lado, na ponte, antes dela entrar do nosso lado, na, sei lá, na rodovia, abordar do ônibus, no meio da rodovia, ó, para o ônibus, todo mundo desce, ou vai entrar um policial, vai olhar passaporte por passaporte. Se você está todo mundo ok, segue. Quem não está ok, fica. Então, não deixar a pessoa entrar. Se a pessoa entrou, não cabe mais. Tem que ser antes dela entrar. Para onde essa pessoa vai ser devolvida? Para o país dela ou para o país de onde ela está vindo. Se ela estava na Argentina, bem na Argentina, mas ela é chinesa, o Brasil não vai mandar ela lá para a China, o Brasil devolve ela ali para a Argentina mesmo. A repatriação é nova, ela foi criada agora em 2017, tá? Não tinha na lei velha como essa nomenclatura. E é interessante que vocês gravem isso. Não deixar alguém entrar. Quem é que tem competência para fazer? Polícia Federal que verifica essas coisas. Mas o principal é não entrar. Deportação. É fácil. Deportação é retirar o estrangeiro que está irregular. O que é irregularidade, pessoal? Está há mais tempo do que é permitido, está fazendo uma coisa que não é permitida, digamos, turista que trabalha, ou ainda não ter documento nenhum. Tá? Quantas pessoas a gente vê nos Estados Unidos que vão para os Estados Unidos para ficar 90 dias e nunca mais voltam? Teve um brasileiro que foi deportado dos Estados Unidos na semana passada que está vendo os Estados Unidos há 40 anos. Foi ficar 90 dias e nunca mais. Teve uma filha, a filha dele é americana, teve netos, os netos são americanos, mas ele é brasileiro. Por isso pegou ele e mandado para o Brasil. 40 anos depois. Acho que é Éder Viana. Viana com certeza é, só não sei o primeiro nome. É Éder. É retirar essa pessoa que está irregular. Dica para a prova, qualquer prova da vida. Irregularidade, pessoal, nunca é crime. Se ele falsificar documento, se ele fizer qualquer ato criminoso para ficar, ele é um criminoso. Daí não cabe. A deportação cabe para irregularidade, não para crime. Então vocês vão ter que pensar assim. É o cara que veio, ele entrou regular, mas ele está aqui dentro. Ele foi achado pela polícia. Quem tem competência para vencer a polícia? Foi achado pela polícia e, como ele estava irregular, a polícia tira ele à força. Ele vai poder voltar para o Brasil? Vai poder voltar para o Brasil normal. Tem um prazo que ele tem que ficar fora do Brasil? A princípio não. Se vocês conseguirem entender isso, que é tranquilo, tá? Encontrar, o cara está irregular, ele está mais tempo sem documento, com documento inválido, pau, manda para fora. Exemplo disso. Vamos supor que comecem a entrar argentinos agora na temporada e não vão embora. Não pediram visto, não vão embora. A gente tira a força. Vamos supor que o Bolsonaro assume e diz assim, acabou o visto humanitário. Os haitianos têm tantos dias para ir embora. Passou os dias, os haitianos não vão embora. Deportação. O haitiano está cometendo algum crime aqui? A princípio não. Está aqui. Está regular hoje está. O Bolsonaro diz que não está mais regular, não está mais, se retira a força
deportação. Nunca é crime. Isso é o básico. Eu vou fazer uma explicação bem rapidinho agora do procedimento. Talvez caia, tá? Normalmente não cai, mas pode ser que caia. O prazo, pessoal. Tô irregular. Polícia Federal te encontra. Quem aqui já foi parado pela Polícia Federal? Ergue a mão aí. Uma pessoa. Esse aí é um fenômeno. Por quê? Em regra, pessoal, ninguém é parado pela Polícia Federal. Se você vai na Polícia Federal, beleza, ela te para, porque você foi lá. Mas se você não vai lá, quem aqui já foi abordado por um carro da PF na rua e disse, mostra seu documento? Não, colega. Ou não mais, mas hipoteticamente, colega. Foi, colega? Ó, milagre. Não, tu foi lá, colega. Tu foi na polícia? Não entendi, mas tudo bem. Quer vir aqui gritar para nós? Não. Hipoteticamente. Democraticamente. O nosso colega foi hipoteticamente parado pela polícia. Isso é muito difícil, mas depois que a polícia te para, ela te dá um prazo de 60 dias, mais 60 dias para tu se autorregularizar, então 120 dias. Se tu não fizer, ela te tira a força. Quem é que paga? Tu paga. Se tu não pagar, a polícia paga. Tu vai poder voltar? Vai poder voltar, mas para tu poder voltar, tu vai ter que reembolsar o Brasil, que gastou contigo. Muito comum, onde isso? Muito comum, não quero parecer preconceituoso, a ideia não é essa, mas mulheres brasileiras que foram para a Europa, se prostituíram, mandavam dinheiro para a volta do Brasil, chegavam na hora de voltar para o Brasil e não tinham dinheiro. Chegavam na polícia, principalmente da Itália, e diziam, ó, eu estou irregular e eu não tenho dinheiro. E a polícia dizia assim, ó, você tem um prazo para se regularizar, se você não se regularizar, eu vou ser obrigado a te tirar a força da Itália. E elas diziam, tudo bem, eu não tenho dinheiro mesmo, e eu quero voltar para o Brasil. Passava um tempo, elas eram mandadas de volta aqui para o Brasil. Se elas quiserem voltar para a Itália, elas podem, mas elas têm que pagar primeiro. Como a maioria às vezes não tem pretensão de voltar, fica aquele valor em aberto. Deportação e irregularidade não é crime, ponto. Expulsão. Expulsão é quando você comete um crime no Brasil e depois que você terminar de cumprir a pena, você é retirado. Você é estrangeiro, né? Isso se aplica para estrangeiro, essas coisas. Então, expulsão, pessoal, é bem diferente. É quando um estrangeiro comete um crime aqui dentro e depois que ele cumprir a pena, ele vai ser expulso. A expulsão, ela vai acontecer para qualquer crime? Não, a lei nova ela vem dizer que ela vai acontecer para dois tipos de crime. Crimes dolosos com pena privativa de liberdade, todos eles, e para os crimes de genocídio, crime contra a humanidade e crime de guerra. Os crimes do TPI, mais dolosos com pena privativa de liberdade. Então, pessoal, tem muita gente, será que é expulsa no Brasil? Quanto que a gente ouviu falar na TV sobre isso? Nada. No ano passado, 375 pessoas foram expulsas do Brasil. Por que a gente não ouve falar? Porque são uma pessoa que é um criminoso normal. Quem foi expulso ano passado cometeu normalmente um crime já faz uns 5, 6, 10 anos atrás. Terminou de cumprir a pena e foi expulso. Então o bandido de hoje ele só vai ser expulso quando ele terminar de cumprir a pena. Então ele só vai ser expulso daqui a um tanto tempo. Então, expulsão é quando eu tiro um criminoso. É criminoso, transitou em julgado, ele cumpriu a pena e aí a gente tira. Tem nada a ver, ó. Um não tinha crime nenhum, competência da Polícia Federal. Outro tinha crime. Quem é que tem competência para expulsar? O Presidente da República. Como é que é? Julgou, vai para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça analisa o caso, manda para o Presidente determina. Expulso não pode voltar instantaneamente. Ele tem que ficar um tempo fora do Brasil. Bem técnico agora, qual que é o tempo que ele fica fora do Brasil? O dobro da pena. Que pena? A pena do crime que ele cometeu. Doloso, com pena privativa de liberdade, ou genocídio, tortura, genocídio, guerra contra a humanidade. Então, basicamente, eu penso assim. Essa semana, acho que isso não foi ontem, foi anteontem, a gente tinha um traficante brasileiro que estava lá no Paraguai. Ele ia ser extraditado, que é a próxima explicação que eu vou dar. Ele pensou, eu já vou dar a explicação, daí conta essa história, só antes vou falar a exceção. Exceção. Existem 4 exceções só para uma pessoa não ser deportada ou expulsa. Filho brasileiro,
que dependa do pai economicamente ou esteja sob sua guarda, casado ou em união estável com um brasileiro, se veio para cá com 12 anos, menos de 12 anos ou 12 anos incompletos e ficou, ou se tem 70 anos, é um idoso e veio para cá e está morando aqui há 10 anos. Então, sou criminoso, mas sou idoso criminoso, vou cumprir a pena e vou ficar. Sou criminoso, e sou estrangeiro, mas vim para cá criança, vou ficar. Sou criminoso, mas sou casado, vou ficar. Sou criminoso, sou pai, vou ficar. O resto vai embora. Não é crime? É crime. Extradição. Extradição é o da TV. É o que a gente mais vê na TV. Mas talvez, em volume é menor. Não dá 300 e poucos por ano. O que é a extradição? É uma pessoa que cometeu um crime em um país e fugiu para o Brasil. No Brasil ela fez alguma coisa? Não. No Brasil ela não fez nada, mas ela está de boa. Onde é que ela fez? Em outro lugar. Mas ela fugiu para cá. Então, a pessoa entrou, mas não tem documento, está irregular. Não é um criminoso. É uma pessoa de bem, mas está irregular. Deporta. A pessoa veio, é um criminoso, foi julgado, expulsa. A pessoa não fez nada, mas é um criminoso fora, extradita. Então, chegou na hora da prova, leu a prova, lá no domingo agora, 25, sentou, sol, vai estar um sol com certeza. Eu também não vou estar na praia, vou estar lá no ENAD, no domingo. E aí, eu vou estar no sol, vocês vão estar dentro da sala. E aí, você lê a pergunta e vê. Contou a historinha, a pessoa não tem nenhum crime na vida dela e ela entrou, só pode ser deportação. Pessoa não entrou, não importa se ela é criminosa ou não é criminosa, ela não entrou, repatriação. Ela é criminosa. Bom, agora só tem que ver duas coisas. Ela é criminosa dentro ou ela é criminosa fora? Ela é criminosa dentro, expulso. Ela é criminosa fora, extradita. Quem é que vai fazer a extradição? STF. STF que determina pela extradição. Analisa uma série de requisitos e lá no final, se todos estiverem cumpridos, extradita. A extradição não pode acontecer quando a pessoa sofre pena de morte, quando a pessoa vai ser torturada no lugar onde ela vai, for prisão perpétua, né, no máximo 30 anos. E agora a gente vê uma mescla de casos aqui para a gente depois passar para o próximo assunto. Extradição é o da TV. Se for cair algum caso concreto, não for hipotético, vai ser de extradição. Quem é que ia ser extraditado no Brasil? César e Battisti, caso da TV. Mais da TV que isso não tem como. Battisti, duplo homicídio na Itália, vem para o Brasil, STF analisa, diz, olha, não é político, não é nada, manda ele. Mas, especialmente neste caso, eu vou transferir para o Lula. Por quê? A STF disse que tinha a ver com as relações do Brasil, mandou para o Lula. Tem previsão na lei isso? Não tem, mas mandou. O Lula disse, não vai. Fica o Battisti. O Battisti é perseguição política. Ficou. Agora o Bolsonaro, assumindo, disse que vai extraditar o Battisti. Não sei exatamente como que ele vai fazer, porque o Lula já disse que não era para fazer. Talvez vai revogar o decreto do Lula, editar um novo decreto, não sei na prática como que ele vai fazer. Mas o STF já disse que, para o caso do Battisti, pode haver extradição. Disse isso lá na época do Lula ainda, antes da Dilma assumir. Outro caso famoso de extradição que a gente viu essa semana, Marcelo Piloto. Marcelo Piloto, traficante no Brasil, estava preso no Paraguai. Preso no Paraguai, ele cometeu algum crime no Paraguai? Não. O que vai acontecer com ele? Enviado para o Brasil para cumprir pena aqui no Brasil. Ele estava tão desesperado para não cumprir a pena no Brasil, que tinha uma guria que ia dormir com ele, ia fazer visita íntima com ele às vezes. Na terceira vez que a guria foi, ele esfaqueou a guria com uma faca de manteiga. Pegou uma faca sem ponta, sem nada, sem serra e trucidou a guria. Matou ela. Por quê? Porque ele ia cumprir a pena lá e no final da pena ele ia ser expulso. Ele ia ter certeza que ele ia ficar lá uns 10, 12 anos. Mas o governo paraguaio disse que ia julgar ele depois e primeiro ia extraditar ele. Já veio para o Brasil. Veio ontem, eu acho. Já está preso em solitário, por sinal. Pela periculosidade. Eu acho que vão matar esse louco. Ele só veio para o Brasil porque com certeza que no Brasil iam matar. Ele não queria vir por isso. Agora ele veio. Esse aí já era. Outros casos famosos. O caso da Cláudia, lá que eu estava falando do Guto.
Mulher era brasileira, foi para os Estados Unidos, abriu mão de ser brasileira, fugiu para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, o governo americano disse, extradita, ela é uma assassina, ela tem que cumprir pena aqui. Ela disse, não, eu sou brasileira. O governo americano disse, não. Está aqui, ó, juramento, papel que você assinou, que você jurou, que você abriu mão, O governo brasileiro disse, é verdade, ela abriu mão. Como ela abriu mão, ela não é brasileira, ela é estrangeira, analisou tudo lá o STF e disse, vai, manda, mandou. Essa aí já foi para os Estados Unidos para cumprir pena. Para cumprir pena, o processo dela acho que não terminou de ser julgado. Outro caso, o Pisolato, Henrique Pisolato. Brasileiro, italiano, fez passaporte na Polícia Federal, no nome do irmão dele, que era última Polícia Federal do Brasil que não estava informatizado, era da Polícia Federal de Lages, foi até Lages, consultaram, deram um passaporte no nome do irmão dele que já tinha morrido, viajou daqui para a Itália. Chegou na Itália, estava morando na Itália, o Brasil mandou um papel, extradita para o Brasil. Prenderam ele lá, processo durou um tempo, no final do procedimento disseram, é caso de extradição, mandaram ele aqui para o Brasil, já veio ano passado. Há de se confirmar isso, mas até onde eu sei está cumprindo pena aqui no presídio da Caianduba, que é o presídio com segurança mínima exigida pela Itália, aqui na região de Santa Catarina, que é da família dele. Então, extradição é criminoso num outro lugar. É o que mais tem, é esses. As pessoas fogem para um país e depois lá são presas. O caso que ficou bem famoso também no mundo, aí para a gente passar para a próxima etapa, é o Edward Snowden. Se você não lembrar, Snowden vazou as informações secretas lá do governo americano, da NSA, lá da agência secreta, e fugiu. E os Estados Unidos comandou mandar carta para tudo que é lugar. Quem achar, prende e manda para mim. Prende e manda para mim. Acharam ele lá na Rússia. A Rússia não manda ninguém para lugar nenhum. Está lá na Rússia ainda. Para a prova, pessoal, lembrar. São 4 coisas, são totalmente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, é impossível você errar pelo conceito. Não entrou e não fez crime, entrou e fez crime aqui, entrou e fez crime fora. Como se eu fosse confundir, sei lá, dano moral com dano material, só porque chama dano. Não tem nada a ver. Nada a ver. Volta só uma aí para nós, antes que eu não esqueça. Extradição, pode perguntar junto com o constitucional uma coisa. Lá no artigo 5º, parágrafo, lá no artigo 5º, inciso 51, vai dizer assim, ó, eu faço a extradição de brasileiro nato em caso de tráfico internacional de drogas. Então, a gente não faz a extradição de brasileiro, não faz a extradição de brasileiro naturalizado para coisas em geral, mas para tráfico de drogas a gente faz a extradição de brasileiro naturalizado. Então, se vier alguém aqui que não era brasileiro, pediu para virar brasileiro, virou brasileiro e cometeu um crime de tráfico internacional, a gente vai fazer a extradição, vai expulsar essa pessoa, vai extraditar essa pessoa para o país onde ela cometeu o crime de tráfico. Naturalização. Pessoal, naturalização também bem constitucional, tá? A nossa Constituição vai dizer assim, bem resumido, pessoas que vêm de países que falam português, moram no Brasil durante 1 ano e são idôneas, viram brasileiras. Pessoas que vêm de países que não falam português, moram no Brasil durante 15 anos, não têm condenação penal, viram brasileiras. Mas quem é que de fato tem que morar 15 anos no Brasil para virar brasileiro? Quase ninguém. Quase ninguém. Tá? A naturalização é o meio pelo qual eu me transformo, eu ganho, eu adquiro, eu compro o direito de ser de algum lugar. No Brasil, as pessoas podem ganhar esse direito seguindo a lei. Então, o processo pelo qual o estrangeiro se torna brasileiro. A ordinária comum vai dizer o quê? As pessoas que morarem no Brasil durante 4 anos, falarem português e não tiverem condenação penal, podem pedir para virar brasileiros e a gente vai dar o direito. Então, dos 15 anos que tinham lá na Constituição, na verdade, se morar aqui legalmente, em 4 anos vira brasileiro. As pessoas, essa é a ordinária comum, a ordinária especial, as pessoas que forem casadas com brasileiros ou que tiverem filhos brasileiros, morarem no Brasil há um ano e não tiverem condenação penal, também podem virar brasileiros. Então, vim para o Brasil, estou morando aqui há 4 anos, legalmente, viro brasileiro, falo português, viro brasileiro. Estou morando no Brasil há 1 ano, casei com brasileiro, casei com tenho filho brasileiro, também posso virar brasileiro. Então vamos imaginar o haitiano. Vamos imaginar que o Bolsonaro diz assim, não quero mais haitiano aqui.
quero mandar tudo de volta para Haiti. A gente já viu que eles não estão cometendo crime, vai ter que ser por deportação. O que o haitiano vai dizer? Olha, a lei diz que se eu morar aqui no Brasil, se eu tiver filho brasileiro, ou for casado com um brasileiro, ou morar aqui no Brasil há 4 anos, eu posso virar brasileiro. Então, a maioria dos haitianos chegou faz uns 4 anos, já pode virar brasileiro se quiser. A maioria dos haitianos que tem filho, filho é brasileiro. Tiveram um filho aqui, filho brasileiro. Eles vão dizer, olha, o Bolsonaro pode até querer me tirar do Brasil à força por deportação, mas não vai conseguir porque eu vou pedir para virar brasileiro, vai se naturalizar brasileiro. Já cumpriu os requisitos que precisava. Além disso, pessoal, a gente tem a naturalização extraordinária de 15 anos que está na Constituição, que é para quem tiver aqui. Pessoa morar no Brasil há 15 anos, sem condenação penal, ela vai virar brasileira. Regular ou irregular? Vê. Aquilo que aconteceu com aquela pessoa nos Estados Unidos, que ela estava morando há 40 anos nos Estados Unidos e foi deportada, no Brasil não acontece. Se você estiver morando há 15 anos no Brasil, ainda que seja irregular, se você não cometeu nenhum crime, né, você vai pedir para virar brasileiro, o governo vai te deixar se naturalizar brasileiro. Então, na hora da prova, é bastante informação, é verdade, mas tentar pensar. A regra geral é, quem vem morar fica 4, quem vem morar e tem filho fica 1, quem vem morar todo irregular fica 15, e a especial do especial é quem não vem morar, mas que trabalha para o Brasil ou é casado com pessoas que representam o Brasil fora. Então, o marido ou a mulher do cônsul, do diplomata, pessoas que trabalham no consulado ou na embaixada, elas podem se tornar brasileiras ainda que elas nunca tenham vindo para o Brasil. Se você for casado com uma dessas pessoas especiais, você casado por 5 anos, você pede para virar brasileiro, você ganha o direito de virar brasileiro. Então, em síntese, 4 divisões. A comum mora 4 anos e não tem condenação. A especial casa ou tem filho, mora 1 ano. A extraordinária, a mais difícil de você conseguir, porque aqui demora mais, mas a mais fácil em requisito é, está morando há 15 anos. Não, tá legal, ilegal, do jeito que tá morando, bom, não é condenação penal, ganhou. E a especial do especial é você não mora aqui, nunca veio morar aqui, mas casou com alguém que representa o Brasil, diplomata, cônsul, e aí você cai aqui e pode ganhar o direito de virar brasileiro sem nunca ter vindo morar aqui. Transferência de pessoas condenadas, para a gente mesclar um pouquinho com o penal. Tá? Qual é a regra geral de todo o sistema penal de todos os lugares? Tá? Quer ver um exemplo bem claro disso? Você é preso no país Indonésia, já vamos falar no caso concreto, preso no país Indonésia, porque você cometeu um crime na Indonésia, mas você também cometeu um crime no Brasil, também cometeu um crime na Alemanha, também cometeu um crime na Holanda. Quem é que vai te punir primeiro? A Indonésia, foi quem te prendeu. Se você cometeu um crime lá, vai ser o primeiro a aplicar a pena. Se cair na prova, já faz um tempo, não tanto tempo, não teve nada entre uma prova e outra, mas se cair na prova. Marcos Archer, não sei quem, não sei das quantas, o famoso Marcos da prancha de cocaína, do prancha de cocaína e asa delta de cocaína. Qual que é a história desse cara? Foi para a Indonésia, 56 anos na cara, foi para a Indonésia, chegou na Indonésia, cachorro farejador, beagle lá, prancha do cara toda feita de cocaína. Prenderam ele. Sentença para tráfico internacional de drogas na Indonésia, pena de morte. O que o Brasil disse? Manda para cá. Ele cumpre a pena aqui. A Indonésia disse não, aqui é a pena de morte, nós vamos cumprir aqui, porque ele cometeu o crime aqui, a gente prendeu ele. Daí o Brasil disse não, peraí, vamos mudar. Extradita ele para o Brasil, porque ele cometeu esse crime aqui também, ele também é traficante no Brasil, porque ele não fez a cocaína com pasta base de sabonete de avião. Ele fez a cocaína aqui, a prancha aqui, daqui ele foi para lá. Então extradita para cá, ele cumpre aqui, depois qualquer coisa a gente manda de volta. A gente não ia mandar de volta, porque lá era pena de morte, porque ele é brasileiro. A Indonésia disse não, a gente vai cumprir aqui. Aí a família disse que ele era maluco, a Dilma suplicou, mataram ele. Fuzilado, já morreu, uns 2 anos. Quem prende tem a capacidade de punir até o fim. Direito penal, normal. Se cair na prova,
Ah, pessoa brasileira, pessoa estrangeira, pessoa cometeu um crime no Brasil, foi presa aqui e vai cumprir a pena até no fim. O que pode acontecer? Se um estrangeiro for preso dentro do Brasil e ele tiver interesse em ir cumprir a pena em outro país, no país dele, a pena for superior a 1 ano, e o Brasil quiser e o país dele quiser, ele pode ser transferido. Então vejam, cometeu um crime no Brasil, quem é que pune? O Brasil. Tem exceção para isso? Tem. Se o Brasil não quiser o cara aqui, o cara não quiser estar aqui, o país dele quiser ir, a gente pode mandar ele para o país dele, para cumprir a pena lá. Mas em regra, vai cumprir a pena aqui e depois que terminar de cumprir, expulso. Tá? Então essa transferência de pessoas condenadas só vai acontecer se a pessoa quiser. Quer ver um exemplo disso? Não é bem disso, mas mais ou menos. A gente teve um brasileiro que foi para a Espanha e matou os tios e os primos, pelo menos um mês atrás, uns 2, 3 meses atrás. Matou todo mundo. Era meio fora, matou todo mundo. Veio aqui para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, a Espanha mandou um papel dizendo, olha, esse cara é um criminoso, a gente já sabe que não tem como extraditar ele, porque o Brasil não extradita brasileiro nato. Aqui a pena é perpétua, a gente não... O Brasil também não extradita para pena perpétua. Mas a gente vai querer que ele fique preso 30 anos num presídio em São Paulo. Família dele, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí ele olhou, pensou. O Brasil não ia fazer a extradição dele. O Brasil não podia transferir ele para cumprir a pena lá. Porque ele é brasileiro nato, a gente não manda brasileiro nato para fora. O que ele fez? Comprou um bilhete de avião e foi sozinho. Preferiu cumprir prisão perpétua na Espanha do que 30 anos no Brasil. Mas o Brasil não mandou ele foi porque ele quis. E nem teria como mandar, o Brasil não extradita brasileiro nada. Se ele fosse estrangeiro, poderia. Exemplo mais ou menos disso é o que a gente está vivendo agora na atualidade, eu vou tentar ser sintético. Só, Eduardo, volta para nós aquele que tem todos os tópicos para que depois eu finalize. O que a gente está vendo agora na Guatemala? As pessoas saíram da Guatemala no dia 12 e 15 de outubro, agora dia 22 de novembro, 21 de novembro, um mês e 10 dias depois, as pessoas chegaram de Tijuana, na fronteira dos Estados Unidos. O que aconteceu? Em 1970, pessoas da Guatemala foram morar nos Estados Unidos, chegaram lá e entraram no crime organizado. Em 1980, começa uma guerra civil na Guatemala, que vai durar até 1996. Honduras, Guatemala, El Salvador, mais ou menos a mesma história. Quando em 1996 acaba a guerra civil, os Estados Unidos estavam com um monte de gente desses países presos dentro dos Estados Unidos. Normal. Os Estados Unidos tem um monte de gente preso, um monte de gente era da Guatemala. O que os Estados Unidos fez? Sem avisar a Guatemala, disse assim, chegou para as pessoas que estavam cumprindo pena, chegou e disse assim, ó, o Guto tem que cumprir aí 30 anos, o Guto já cumpriu 10, eu não quero mais pagar comida para o Guto, o guarda do Guto, a cela, a limpeza, não sei o que, manda embora, manda ele volta para a Guatemala. Do dia para a noite, em 96, brotou um monte de gente que era ligada a tráfico, a tortura, extorsão, que era presidiário, que não tinha nem cumprido a pena. Era presidiário mesmo, abordaram a pena na metade e devolveram. O que aconteceu? Essas pessoas chegaram, país de guerra civil, armado até o dente, se armaram e começaram a extorquir as pessoas. Extorquiram, 2017, 18, agora, chegamos agora. As pessoas disseram assim, ó, eu não aguento mais pagar pedágio para ir no mercado, pagar pedágio para ter minha loja, viver com um assalto, sequestro relâmpago, não sei o que, o nome disso são as maras, as gangues lá, o nosso PCC. Eu vou embora. A culpa é de quem? A culpa é dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não tivessem mandado essas pessoas pagar em 96, isso aqui não estava o caos que está. Eu vou até os Estados Unidos a pé. Tá, mas isso são 3 mil, 4 mil quilômetros. Sim, por isso que estão caminhando ao mês e 10 dias. E agora nós estamos morando na fronteira, dormindo na fronteira entre o México e os Estados Unidos para ver se os Estados Unidos deixam entrar. O Trump já disse que não vai entrar, mandou 9 mil homens, arame farpado, cachorro. E agora a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Se elas vão voltar, vão ficar no México, vão pular a cerca, vão entrar nadando. Mas essas relações, pessoal, normalmente elas são extremamente complexas. Agora, os Estados Unidos poderia ter feito o que fez? Pela lei do Brasil não poderia, porque o Brasil teria que ter concordado em receber essas pessoas para cumprir pena aqui. Porque é diferente de... O Brasil precisa aceitar um brasileiro que está sendo expulso de um país para o Brasil? Não.
O Brasil precisa aceitar uma pessoa que está sendo deportada? Então aquelas mulheres que eu comentei que eram prostitutas na Itália, o Brasil teve que aceitar elas? Não, o Brasil foi obrigado a aceitar. Porque elas são brasileiras que são livres, elas já cumpriram pena ou não cometeram crimes. Agora, o Brasil tem que aceitar estrangeiros, caso esses estrangeiros ainda tenham que cumprir pena aqui. Porque daí significa que a gente está recebendo alguém aqui para lotar o nosso sistema penitenciário. Ou tirar alguém daqui, mas que cumpra a pena fora daqui. Em síntese, tá? Para agora, domingo, para a prova. Vão tranquilos, vão na paz, não fujam e sentem e façam a prova. Eu sei que vocês estão extremamente capacitados, eu sei que existe toda uma motivação institucional interna para que vocês consigam a bolsa. Eu espero as turmas de pós-graduação cheias. O Sr. Epifânio aqui na frente que vai fazer a fala de encerramento. Tem um curso de pós-graduação há 1000 anos aqui, sempre bomba, sempre cheio, muito bom. Mas para a nossa prova, pessoal, o que é muito importante? Que vocês lembrem que os conteúdos são mesclados. Os conteúdos não são de uma disciplina só, eles são de várias disciplinas misturados. E lembrem, a gente falou sobre a reunião familiar, juntar famílias, a gente falou sobre vistos. Vistos só tem 3 tipos: visita, temporária e permanente. Até 90 dias, mais que 90, mais que 2 anos. Apátrida é quem não tem pátria, é quem nasceu sem ou perdeu no meio do caminho. Essas pessoas podem ganhar o direito de se tornarem brasileiras de forma facilitada. Tiramos do Brasil quem não entrou, repatriação. Tiramos do Brasil quem está irregular, mas não é criminoso, deportação. Tiramos do Brasil quem é criminoso dentro do Brasil, expulsão. Tiramos do Brasil quem não é criminoso no Brasil, mas é criminoso fora e aqui está foragido, extradição. Se tornará brasileiro todos aqueles que quiserem e cumprirem requisitos. Morar no Brasil 4 anos, não condenação. Morar no Brasil há 1 ano e tiver filho ou casado com um brasileiro. Morar no Brasil há 15, ainda que irregular. Não morar no Brasil, mas for casado com um cônsul ou embaixador, 5 anos. Podemos transferir pessoas que incumprem penas? Podemos transferir. Mas para isso a pessoa tem que querer, o Brasil tem que querer e o país tem que querer. Passo a palavra para o Sr. Epifânio. Uma excelente prova a todos no domingo. Nos vemos lá.